Graça e paz, que a graça do Senhor seja convosco. Tome o seu lugar, sente aí. Vamos rapidamente só trocar aqui a pilha do microfone. Essas pilhas têm dado problema. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, a paz. Amém. Irmãos, eu confesso que conversava com ele, conversava com o diácono Marcos, quando o presbítero Sami, pastor Moacir me chamaram e fizeram esse convite, eu falei, caramba, tantos anos de evangelho e eu nunca vi essa dinâmica. E procurei na internet, fiz algumas pesquisas e não achei. Eu falei, olha, me sinto lisonjeado. Falava com o presbítero Sami esses dias. Eu falei, me sinto lisonjeado, porque procurei e não achei. Então, irmãos, de fato, muitos procuraram e não acharam. Então, o que vai ser feito aqui, eu posso dizer que é algo criado, então, pela Crescendo. Mais uma vez Crescendo, dando, mostrando como se propagar o evangelho. Confesso que eu falei para ele, olha, quando eu subo para fazer qualquer coisa ao altar, eu fico extremamente nervoso. Aí ele, pô, pai, eu também. Eu falei, cara, mas calma, durante você vai ficar calmo. Então, eu quero agradecer primeiramente a liderança da igreja, a liderança dos homens, pela confiança. Como o presbítero Sami falou, trazer aqui o pastor Dantas, o filho, como exemplo. Irmãos, já quero dizer que, graças a Deus, somos servos de Deus. Eu posso dar testemunho dele, quando o pastor Marcelo me chamou no final do ano, poxa, você tem alguém para indicar o diaconato? Eu falei, olha, eu queria indicar o Marcos, porque ele serve a Deus, dando aqui já algumas prerrogativas daquilo que nós vamos falar, mas eu falei, olha, eu quero indicar o Marcos, porque é um jovem que serve a Deus desde o seu nascimento. Eu sempre falo com a Renata, eu falei, cara, eu fico preocupado, porque às vezes o couro está comendo, o fogo está pegando, eu olho para o Marco está lá. Eu falei, não é possível, Deus, será que ele não está vendo que o fogo está, mas ele está lá. Mas, irmãos, é um cara que tem muita fé, é um cara que gosta de servir a Deus, serve a Deus desde o início, desde quando ele entende por gente, ele trabalha na obra, e Deus já falou comigo, cada um tem gente que gosta de pular, tem gente que gosta de rodopiar, tem gente que gosta de fazer o helicóptero, tem gente que gosta de fazer teia, bater o pé no chão, e o modo dele servir tranquilamente. Quando Elias entrou lá na caverna, muitas coisas se manifestaram, que pensavam que Deus estava, mas Deus estava onde? Na brisa suave. Então, assim, eu sempre falava para a Renata, caramba, não é possível que meu filho não sinta a presença, mas é o modo dele. Então, nessa noite, irmãos, eu só quero desmistificar o seguinte: não existe a família perfeita, não existe o relacionamento perfeito. Nós temos muitos entraves, nós temos muitas discussões, porém, nós nos amamos. Ele tem uma coisa, vai fazer 20 anos, quando eu chego do trabalho, eu subo, eu vou ao quarto dele, nós nos cumprimentamos sempre com um beijo, seja onde estiver, se ele estiver vindo da rua, chegar aqui na igreja, eu estiver aqui, ele subir, ele vai vir me dar um beijo, eu vou cumprimentá-lo com um beijo. Nós nos amamos, tem também a mãe dele. Fala nisso, vem cá, Renata, você é pai e mãe? Só rapidinho, deixa essa loura vir aqui, só para você subir, e daqui a pouco você desce também. É rápido. Só tá assadinha porque ficou um pouquinho de tempo no sol hoje. Pronto. Boa noite, amados, graças e paz. Eu sou a esposa do Daniel Dantas e mãe do Marcos Dantas. Amém. Glória a Deus. Pode descer.
Não é assim? Eu aprendi com alguém. Irmãos, nessa noite nós vamos dividir a palavra em dois momentos. Primeiro, nós vamos trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus. E depois, como o presbítero Samir falou, vamos trazer algumas coisas do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, daquilo que nós temos como experiência. Como eu disse, vamos trazer coisas boas, mas também vamos trazer algumas coisas que nos fazem refletir para que a gente possa melhorar. Porque muitas das vezes as coisas que acontecem de bom, a gente passa direto, mas quando temos alguma dificuldade, aquilo nos faz refletir. Então é isso que a gente queria trazer. Por favor, abra aí no livro de 1 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês vão precisar ler, eu leio os 4 versículos, vai até do 1 ao 4. E diz assim a Bíblia: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Esforça-te, pois, e sê. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Só uma pergunta, faltou? Glória a Deus. Irmãos, o título dessa noite da mensagem, eu peço aí 10, 15 minutos do seu tempo, só para a gente refletir, como muitas das vezes nós achamos que podemos ser aquilo que Deus não quer, e muitas das vezes nós não somos aquilo que Deus quer. Então o título da mensagem nessa noite é: Precisamos ser pais completos. Quando o presbítero Samir me fez esse convite, irmão, você não tem noção do que passou na minha vida. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que aconteceu na minha vida. Em uma semana eu recebi tanta notícia ruim que eu não fiquei desesperado, mas a gente fica preocupado. E dentro dessas mesmas notícias ruins, Deus veio dando o alívio, o escape. Uma dessas, com a Evandro acabou de dizer aqui, né, que eu posso ser demitido a qualquer momento. Irmãos, eu estava de aviso prévio e não sabia. Quando eu soube, eu falei: mas como é possível? Só eu? Eu falei: poxa, só eu estou de aviso? Porque você, Daniel, você é de um contrato diferente. Todo o hospital é de um contrato, mas você foi promovido. E aí, quando você foi promovido, você saiu de um contrato e foi para o outro. E esse outro contrato está acabando agora. E é um contrato emergencial com o Estado. E a empresa vai sair. E a empresa saindo vai ter que demitir todo mundo. E eu falei: Jesus, tá bom, fazer o quê? Comentei com a Renata, falei: olha, falei com ele. E isso é uma das notícias. E aí, irmãos, uma semana depois, eu recebo a ligação: não, Daniel, faz o seguinte, esquece aquilo, rasga, porque a empresa vai continuar. Irmãos, nem sempre aquilo que chega até você precisa levar em consideração. Sem, desculpe, você colocar a tua fé em prática. A história que nós
acabamos de ler, ela se passa de um rei muito querido, chamado Davi. Todos conhecem Davi. Davi, quando está para a sua morte, quando ele está para morrer, ele chama o seu filho Salomão para que sucedesse o trono de Israel. Os pastores aí, os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, sabem que seria Salomão que teria que herdar o reino de Davi. Quando o filho mais velho na época de Davi que herdaria o reino seria Adonias. Mas porém, o texto que nós lemos, Davi conta a Salomão que existia uma promessa para ele, ele, Davi, de que o seu trono seria sucedido por alguém que temesse a Deus, por alguém que levaria o nome do Senhor adiante. Então não poderia ser Adonias, nem tampouco Absalão, porque Absalão já tinha um homicídio nas suas costas. Então Davi chama quem? Salomão. E quando ele chama Salomão, irmãos, ele fala algo para Salomão que nos chama muita atenção. Ele chega para Salomão e fala assim, olha, versículo 1, por favor, diácono João. Ele diz assim, versículo 2, desculpe. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser o quê? Homem. Davi está dizendo assim para Salomão, Salomão, eu vou morrer. Salomão, eu vou partir. Salomão, não tem outro jeito. Todo mundo, ninguém vai ficar para semente. Minha mãe gostava de dizer muito isso. Ninguém fica para semente. No dia do falecimento da minha mãe, ela estava no carro com meu irmão e com a Renata. Meu irmão brincou com ela. Pô, velha, tu vai morrer logo hoje é sábado. E ela falou assim, morrer para mim é lucro. Viver é Cristo e morrer para mim é lucro. 2 horas depois, minha mãe tinha infartado e morreu no Lourenço Jorge. Minha mãe sempre disse essa frase. E aí o que acontece? Ninguém ia ficar para semente. Davi chega para Salomão e fala assim, olha, eu vou morrer e você vai assumir o reino. Salomão era uma criança, Salomão era muito jovem. Salomão de repente deve ter botado a mão na cabeça quando eu falei para esse cara o que nós íamos fazer. Eu falei, cara, vai ser bom para você, vai ser bom. Ele botou a mão na cabeça. Salomão pode ter, claro que eu estou aqui parafraseando, estou aqui usando uma linguagem para que você entenda. Salomão deve ter botado a mão na cabeça, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E aí Davi fala uma palavra para ele que ela foge do gênero de ser masculino. Davi fala para ele ter caráter. Salomão, eu vou morrer, mas você seja homem. Quando o diácono Cláudio falou aqui, eu falei lá em cima com o pastor Bruno e com o diácono João, cara, isso é caráter. Ele poderia ganhar um caminhão, mas ele falou, como é que eu vou fazer isso com um cara que dividiu a marmita comigo? Como é que eu vou tirar o caminhão dele? Eu falei, cara, isso é caráter. Davi, quando chama Salomão, ele fala, rapaz, seja homem. Isso não quer dizer seja homem, macho, masculino, não. Tenha caráter. Então hoje, por muitas vezes, irmãos, nós vemos quem faz gabinetes, pastores, alguns irmãos que fazem gabinetes, sabem o que eu estou falando? Nós vemos muitos pais hoje que faltam caráter. É aquele pai que fala assim, você não pode mentir, mas quando alguém liga, não, diz que eu não estou. Aí o filho fala assim, quer dizer que para mim não pode mentir, agora quando é para beneficiar o senhor, pode. Falta o quê? Caráter. Hoje nós vemos muitos pais que não dão exemplo aos seus filhos. Pais que faltam, além de faltar com a verdade, falta com
o primordial, que é o que? A educação. E eu trouxe 3 tópicos, eu falei que não ia demorar, que a gente vai falando e Deus vai acrescentando, mas eu falei que eu não ia demorar. 3 tópicos para que possamos entender que nós precisamos ser pais completos em cima do texto que lemos. Primeiro tópico é: pais relapsos geram conflitos familiares. Pais relapsos geram conflito familiar. Davi, ele não puniu ou tomou conhecimento daquilo que Absalão fez com seu irmão. Aminon teve aquele ato com a sua irmã. Aquilo gerou um conflito familiar muito grande, porque Davi foi um rei. A Bíblia fala que não houve antes e depois nenhum rei como quem? Como Davi. Um sacerdote incrível. Se hoje nós temos esse modelo aqui de congregação, de igreja, sabe onde isso começou, irmãos? Lá com Davi, quando ele trouxe a arca de volta para Jerusalém. O que ele fez, irmãos? No meio do arraial ele criou o quê? A chamada o quê? Tenda da congregação. Para quê? Para que ele pegasse aquela arca, colocasse naquele lugar e todo o povo de Deus chegasse no meio ali daquela tenda e adorasse ao Senhor. E hoje aquele formato que Davi fez lá, a gente usa hoje na igreja, irmãos. Esse formato, nós nos reunimos para quê? Para adorar o Senhor. Então, como sacerdote, Davi foi excelente. O pastor trouxe uma palavra para os homens aqui, uns 3 sábados atrás, falando exatamente sobre isso, como a figura do homem como pai, como sacerdote e como marido. Porém, Davi, um excelente rei, um excelente sacerdote, mas um péssimo pai. Quando Absalão mata Aminon, porque Davi não se envolveu com o que aconteceu, aquilo gerou um conflito familiar. Houve a morte de um irmão mata o outro, e aí Absalão foge. E hoje nós vemos em muitas famílias que alguns pais não querem tomar conhecimento daquilo que os filhos estão fazendo. Não. Deixa ele, deixa ela, tem que viver, né? Tem que crescer. Poxa, mas seu filho está assim, está assado. Deixa ele, vai cuidar. Para quê? Para não ter estresse, para não ter, senão ele vai ficar chateado. E aquilo ali gerou algo muito ruim na família de Davi, porque ele não tomou conhecimento. Davi não se envolveu com o que, primeiro que Aminon fez a sua irmã, e depois aquilo que Absalão queria fazer com seu irmão. Davi deixou. Então, irmãos, não seja um pai relapso. Talvez de repente a sua filha, o seu filho chegue em casa com uma canetinha, que você olha, eu não comprei isso, eu não comprei. Você, deixa para lá, ele deve ter achado na rua. E aí daqui a pouco chega com algo um pouco mais, não, deixa para lá. E aquilo vai gerando, daqui a pouco, irmãos, aquilo se torna uma grande bola de neve. Se envolva na vida do teu filho, se envolva na vida da tua filha. Entre mesmo, não, irmãos, uma coisa que eu sempre falei, não existe, fugiu aqui a palavra para filho, como é? Privacidade. Não, deixa ele, não pode entrar no quarto, porque é a privacidade dele. É a privacidade dela. Irmãos, eu trabalho com informática há muitos anos. Ele nunca soube, mas vira e mexia, eu pegava o computadorzinho dele lá, olhava, né, irmão? Eu tinha que saber o que ele estava fazendo. Não, o filho tem que ter a privacidade dele, irmãos.
Procure saber o que seu filho e que sua filha faz. Não seja relapso, não deixe que a tua comodidade atrapalhe a tua família, o crescimento dos teus filhos. Segundo ponto, não tente, essa frase Deus me trouxe, porque o pastor Marcelo, ele gosta dessa frase, ele sempre fala, e Deus, o Espírito, quando eu estava preparando essa mensagem, essa frase veio clara na minha mente. Não tente, o segundo tópico é, não tente amar seu filho mais do que Deus os ama. O senhor não fala muito essa frase? Por que isso? Porque nessa história, na história de Davi como pai, chega uma hora em que Absalão foge por conta do assassinato. Ele foge, vai para o deserto, vai rodar um monte de tribo, um monte de lugar, e ele foge, e chega uma hora em que ele quer voltar. E Davi, irmãos, diferentemente de um pai que deveria tratar aquilo do filho, Davi faz o quê? Aceita novamente Absalão no reino. Quer dizer, não tratou, ele apenas aceitou. Irmãos, nós não podemos amar os nossos filhos mais do que Deus nos ama. Porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E Deus, aquele que Ele ama, o que Jesus falou que Ele faz com a árvore que dá fruto? Ele faz o quê? Irmão, podar é o quê? É cortar e tirar aquilo que já está junto. Mas Ele corta para quê? Para que aquilo cresça e dê mais? Então, às vezes, nós queremos amar o nosso filho de uma maneira tão grande que nós esquecemos de que amar também dar uma coça. Amar também é dar uma coça, irmão. Dá. A vara da repreensão. A vara da repreensão. Esse garoto pequenininho, sempre toquei, né? Sempre participei sempre mais de 30 anos tocando. E aí a igreja não estava sem técnico, e aí a mesa ficava lá atrás, e aí eu tocava, corria lá atrás, dava uma para poder começar legal. Sim. Esse som, miséria, eu vou arrumar uns técnicos de som para essa igreja. Aí, irmãos, eu estava fazendo alguma coisa, daqui a pouco eu escuto uma microfonia desesperada na igreja. Aí eu olhei para a caixa, olhei lá para trás. Aí ele, em cima, a mesa ficava num tablado. Eu olho, vejo o Marcos Vinícius lá com maior cara de o que eu fiz. Irmão, com todo carinho, eu corri lá e abaixei. Ele aumentou o master da mesa. Ele não aumentou um canal, ele aumentou o master. Então tudo gritou, quase estourou. Eu, com todo carinho, falei: vem cá, meu filho, eu te amo, né? E ele sabia que ele não podia. Você sabe que você não pode mexer, né? Eu te amo. Abracei ele, peguei na mãozinha. Vamos ali no banheiro que a gente precisa ter uma conversinha. Como eu falei aqui, na sexta-feira eu falei que existe a coça didática. Eu dava coça didática. Bota tua mãozinha aí, bota. Você sabe que não pode mexer ali, porque aqui... Irmão, é coça didática. Cada palmada era uma frase. Aí, irmão, dele umas palmadas na mão dele, ele começou a chorar. E quando nós saímos do banheiro, aí veio uma irmã: estou de mal com o irmão. Falei: por quê, minha irmã? Não, o irmão bateu no seu filho. Falei: irmão, assim eu falei, desse jeito: irmão, com todo carinho, com todo respeito que eu tenho, a senhora sabe que eu sou muito respeitador, mas quem educa filho é pai e mãe. Segundo, hoje ele foi e mexeu lá na mesa. Amanhã a senhora levanta do seu banco, ele mexe na sua bolsa, sabe o que a senhora vai dizer? É filho do evangelista Daniel.
É o filho do evangelista Daniel. Ou então, quando ele for mais velho, ele vai pegar alguma coisa de ninguém e eu vou ter que levar marmita para ele, quentinha para ele lá em Bangu. O que a senhora prefere? Eu falei, com todo respeito, eu educo meu filho do jeito que eu acho que ele tem que ser educado. Então, irmãos, a gente às vezes ama o filho mais do que Deus nos ama. Nós precisamos repreender. Não houve repreensão de Davi. Davi chamou de novo, né? Vem, meu filhinho, vem para o convívio do papai aqui no reino. E quem conhece a história sabe o que aconteceu. Quem conhece a história sabe que Absalão tentou fazer o quê? Dar uma rasteira no seu próprio pai. Terceiro ponto, nunca fuja da responsabilidade de educar seus filhos. Nunca fuja. Escola dominical, escolinha das crianças, escola secular, professora, não, ela é educadora secular, não é educação de filhos. Não coloque responsabilidade em cima da professora da EBD, da professora da igreja. O que tem que fazer é você. Quem tem que cuidar disso é os pais. Davi, ao invés de enfrentar Absalão, o que Davi fez? Ao invés de chamar, rapaz, que história é essa? Qual é a tua? Tu está pensando que tu é quem? Tu está pensando que tu vai me passar a perna? Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Aqui só tem um macho alfa, sou eu. Falo para ele. O macho alfa aqui sou eu, hein? Tu vai fazer 20 anos, mas quem manda aqui sou eu. Ainda estou aqui. Eu falo sempre isso aqui para ele. Ele sabe disso. Ele ri, ele sabe. Irmão, não estou escondendo nada de ninguém não, tá? Não tem a família perfeita não. Chama atenção e falo. Às vezes quer... baixa a bolinha. Porque eu mando. Sou eu. Tá com a cara de bocó lá. Mas entenda, Davi poderia chamar Absalão e falar qual é a tua, repreender, botar de castigo, enfim, botar para trabalhar, vai, sei lá, vai apacentar alguma coisa. Mas Davi fez o quê? Quando soube da história, Davi fez o quê? Vou sair, vou fugir, vou embora. Fugiu da responsabilidade que ele tinha de pai, que era tratar o seu filho. Irmão, não terceirize isso. Eu tenho dinheiro, a babá que cuida. Irmão, mas não interessa, pai e mãe é que educa. A babá apenas complementa. A professora apenas complementa. Nunca, irmãos, entenda, nunca, quando seu filho chegar em casa e falar, a tia lá da escola brigou comigo. Eu vou lá na escola tirar satisfação. Irmão, não faça isso. Eu sempre falei para esse garoto desde pequeno, rapaz, os mais velhos você tem que respeitar. Pai, mas respeita, depois eu vejo o que aconteceu. Mas você tem que respeitar. Toda vez eu sou elogiado. Poxa, seu filho é muito educado. Seu filho é muito educado. Por quê? Porque eu sempre ensinei a ele, você tem que respeitar os mais velhos. Mas tem pai e mãe que quando o professor, quando a tia chama a atenção, eu vou lá tirar satisfação. Não faça isso, irmão. Você está falando para ele o quê? Eu posso fazer o que for, que meu pai vai sempre me defender. Bom, a gente defende. A gente defende. A Bíblia fala que Deus fazia o quê? Fez o quê com os seus povos? Juntava como a galinha faz o quê? Junta os pintinhos, não é isso? Debaixo das asas. Mas, irmãos, não passe mão pela cabeça do seu filho. Quando ele errou, chama atenção. Para você criar, para que teus filhos se tornem adultos com caráter, para acontecer como aconteceu com o diácono Cláudio. Então eu quero concluir essa primeira parte, irmãos. E você que está em casa também. Eduque seus filhos na palavra, com rigidez, com caráter. Mostra para ele quem manda, porém, seja exemplo. Não ensina o caminho, ensina no caminho. Mostre que Deus pode todas as coisas, mas você precisa ensinar.
E para concluir, eu queria deixar uma frase aqui, que o diácono Marcos vai ler. É o som, irmãos. Eu vou ter que botar essa galera do som do banco. Essa galera vai para o banco. Não é possível. Bom, e a conclusão diz: educar filhos é uma arte. Não adianta ser um executivo de referência ou um ministro com muita unção, ou até mesmo um marido de excelência, se falharmos em educar nossos filhos. Não adianta nós sermos pessoas bem-sucedidas, se quando nós olhamos para trás, nós vemos os nossos filhos na lama, os nossos filhos falhando. Então, não seja igual Davi na criação dos seus filhos. Tenha pulso, mostre, ensine, para que quando ele for velho, como diz a palavra, não se desvie. Você de casa, a mesma coisa. Ensine no caminho, para quando for velho, ele não se desviar. Eu tenho esse exemplo dentro de casa. Desde pequeno, serve a Jesus. E eu profetizo que você e sua casa também serão assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Levante tuas mãos, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa primeira parte